Senhor, de coração vos darei graça. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje nesse dia 10 de outubro e temos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, o capítulo 11, verso do 15 ao de 26. Naquele tempo, Jesus já estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Bezebu, o príncipe do demônio, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será construído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se o Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Bezebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Bezebu que eu expulso o demônio, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe as armaduras na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sair de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada, então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, o trecho que a gente escutou, a gente percebe uma acusação que fizeram a Jesus muito séria, né? Porque dizendo que ele expulsa os demônios pelo poder do chefe dos demônios, Bezebu. E Jesus responde com grande sabedoria, né? Dizendo que todo rei dividido contra si mesmo será destruído. E acrescenta: se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então o reino de Deus já chegou entre vós. Jesus está denunciando essa atitude muito comum também em nossos tempos. O coração dividido. Quantas vezes deixamos que o medo, a inveja, o orgulho ou a desconfiança domine nossas vidas, onde deveria habitar a fé, o amor, a comunhão. O Evangelho de hoje, minha irmã, meu irmão, nos convida a olhar para dentro e perceber quais são as forças que estão governando o nosso interior. A imagem, né, da casa varrida e ornamentada, muitas vezes é muito atual. Jesus alerta: se o mal sai e não é colocado Deus no centro, o vazio logo será ocupado por algo pior. E o risco é de quem se liberta de algo ruim. Por exemplo, a pessoa vive uma vida toda desarrumada e aí depois ela para, né? Dessa vida procura não viver mais esse tipo de vida. Porém, ela não coloca Deus como centro da sua vida. Ela não alimenta o coração para fazer o bem. Porque não basta só a pessoa não ter mais pensamento, se afastar de algo negativo, né? De mais convivência, de outras realidades. É preciso preencher a vida com amor, com oração, com atitude que gere vida. Hoje nós somos convidados a isso. Ser casa habitadas por Deus. Que essa casa interior, nossa, né? Seja habitada por Deus.
Uma casa onde há escuta, perdão, paciência, ternura e coragem. Uma casa onde Deus se faz presente, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Jesus nos convida a não vivermos divididos, mas unidos nele, que é a força, é a paz. O mal é vencido quando nós deixamos Deus ocupar o centro da nossa vida. Então eu te convido, minha irmã, meu irmão, a estar rezando, orando a Deus, dizendo: Senhor Jesus, fortalece em nós o teu Espírito para que sejamos casas firmes, que habita o teu amor, que o mal não encontre espaço em nosso coração e que tudo o que fizermos seja sinais do teu reino. Assim seja. Amém. Fiquemos nessa presença desse Deus de amor, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Um abençoado dia. Vamos rezar umas pelas outras. Vamos agradecer a Deus por tudo que Deus é na nossa vida e sempre fazer o bem. Sempre deixar Deus ser o centro da nossa vida. E não deixar a nossa casa vazia, as nossas ideias que não seja alicerçada no amor e na ternura de Deus. Um abençoado dia, minha irmã. E conto com as nossas orações, que eu conto com as orações de vocês. Assim seja. Amém.